Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Laécio, aqui do canal Gramática com Laécio. Neste vídeo eu vou falar sobre 4 problemas que os candidatos cometem muito ao elaborar uma redação dissertativa argumentativa para concurso público. Então, vem comigo, já inscreva-se no canal, deixa seu like. Olha só, quais são esses 4 problemas que eu vejo muito na construção dos textos dos candidatos que pedem para eu dar uma analisada ou ver se cabe recurso depois que sair o resultado. Olha só. O primeiro erro que eu vejo muito é em relação a um texto previsível. Laércio, o que seria um texto previsível? Bom, quando o candidato está produzindo lá o seu texto, então ele faz lá a introdução, faz lá o desenvolvimento e depois constrói a conclusão. Ali, basicamente, o texto ele não traz repertório sociocultural, citação, alusão histórica, não apresenta estratégias argumentativas para enriquecer o argumento. E aí o texto ele fica muito preso aos textos motivadores, né? Então, os argumentos são aqueles que o avaliador já espera, que basicamente quase todos os candidatos vão utilizar, que é algo muito do senso comum. Então, para você evitar texto previsível, você tem que fazer citação. Citar uma lei, a Constituição, Declaração Universal dos Direitos Humanos, citar uma lei da área da educação, citar um dado estatístico que você sabe sobre aquele tema. Isto é, trazer outras áreas do conhecimento para enriquecer o seu texto. Isto é, você vai demonstrar repertório com argumentos consistentes, bem fundamentados, tá bom? Então, um texto previsível, normalmente a nota cai. Beleza? Então, primeira questão aí que eu estou comentando é em relação ao texto previsível. O segundo aspecto que eu quero falar é em relação a tangenciar ao tema. Lécio, o que seria isso? Olha só um exemplo. Se eu pego esse tema aqui, já foi tema do concurso da PRF, olha só, a inovação legislativa como instrumento para a redução dos acidentes de transporte terrestre, os ATT, né? Acidentes de transporte terrestre. Então, veja, é um tema bem grande. Eu tenho quantas palavras aí, ó? Eu tenho a palavra inovação legislativa, eu tenho instrumento, eu tenho redução, acidente de transporte terrestre. Então, veja, são palavras que devem aparecer no seu texto, de preferência na introdução para contextualizar o tema. E, neste caso aqui, a banca pediu para você discorrer sobre 3 tópicos. Alguns candidatos, quando vão produzir o texto, falam sobre a questão dos acidentes de transporte terrestre, só que esquecem de falar de todas essas palavras aqui, ó, chave que estão aqui, ó, né? Inovação legislativa como instrumento para redução. Às vezes fala só sobre redução dos acidentes, sem mencionar essa inovação legislativa e sem mencionar, às vezes, cada tópico desse aqui, né? Tópico 1, o impacto da previsão dos crimes de trânsito no que se refere aos acidentes de transporte terrestre e as possíveis causas desse impacto. O impacto da lei seca no que se refere aos acidentes de transporte terrestre e as possíveis causas desse impacto. Ações para redução dos acidentes de transporte terrestre. Quando a banca dá um tema e ela ainda dá alguns tópicos, você tem que ficar atento para não tangenciar o tema, isto é, falar de maneira parcial sobre aquilo que a banca solicitou. Então, pense comigo, eu estou aqui escrevendo o texto e eu falo sobre os acidentes de transporte terrestre, começo comentando, só que eu não utilizo, basicamente, na construção do meu texto, essas palavras-chave que estão aqui, ó, inovação legislativa, instrumento, redução. Eu não menciono ações para reduzir lá no último parágrafo, entende? Então, eu vejo muitos candidatos que ficam se preocupados ali em elaborar o texto e não ficam atentos ao comando da prova e ao tema. E mais ainda, quando a gente tem tópicos, você tem que respeitar os tópicos. Eu sempre comento, quando você tem 3 tópicos assim, ó, deixe de maneira clara um parágrafo para cada tópico, para quando o avaliador bater o olho e saber que aqui você está falando do tópico 1, 2 e 3. Então aqui, por exemplo, tem um tema e 3 tópicos. O que você pode fazer quando estiver construindo seu texto? Ó, responda o tópico 1, depois o tópico 2, depois o tópico 3 e traz uma conclusão, uma ações e tal. Então veja, muitos candidatos tangenciam o tema por falta de atenção. Então, cuidado em relação a isso, tá bom? Outra questão que eu também quero comentar, né, será o terceiro aspecto, é em relação à utilização de elementos coesivos, a coesão textual. Vejo muitos candidatos perdendo pontos, depois pedem para eu analisar a redação, para ver se cabe recurso ou não, no quesito coesão. Coesão são as articulações gramaticais que existem dentro do texto. Então, você vai utilizar as preposições, as conjunções, as locuções conjuntivas para amarrar as orações, as palavras, as frases. Então, quando você estiver construindo o seu texto, né, começou aqui a introdução, escreveu,
E aí, sempre quando você der um ponto final, utiliza aqui um elemento coesivo para iniciar o outro período. E dentro do período também vai utilizar os elementos coesivos, que é o quê? Pronome relativo, as conjunções, locuções conjuntivas. Sempre quando você for iniciar um novo parágrafo, utilize elemento coesivo. Primeiramente, dessa maneira, sendo assim, portanto, logo, por isso, neste viés, nessa perspectiva. Então, você vai utilizando os elementos coesivos não só no início dos parágrafos e dos períodos, né? Quando você for iniciar um novo período, mas também dentro das orações, dentro dos períodos. Um texto bem amarrado, com vários elementos coesivos de maneira diversificada, você não pode ficar repetindo os conectivos, tá bom? A tendência é que no elemento coesão você consiga a nota bem alta, tá bom? Então aí esse é o terceiro aspecto, coesão. E o quarto e último aspecto que eu quero comentar é em relação aos erros gramaticais. Muitos candidatos sabem utilizar ali, por exemplo, o sinal indicativo de crase, sabe acentuar muito bem a palavra. Eu vejo o seguinte, ó, basicamente várias vezes. A pessoa está escrevendo o texto, a redação, e aí o tema é sobre saúde. Lá na linha 3, escreveu a palavra saúde e grafou corretamente. Só que lá na linha 22, escreveu a palavra saúde e esqueceu de colocar lá o acento agudo. Então, veja, a pessoa sabe grafar. É um erro de microestrutura, um erro gramatical que ele não deve cometer. O que faltou aqui? Revisão. Por isso que eu falo, escrever um parágrafo, olha só, você está aqui escrevendo o seu texto, né? Começou aqui a introdução, beleza, escreveu uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas aqui no seu texto. Aí no seu texto você escreveu 6 linhas, dividiu aqui, né? Aqui termina um período, aqui começou outro, enfim. E aí, o que acontece? Quando você terminar esse parágrafo aqui, ó, não já passe para o outro, não. Leia pelo menos 3 vezes esse primeiro parágrafo, buscando erros. Erros de concordância, erro de acentuação, erros no sinal indicativo de crase, erro de pontuação. Você vai como se fosse um avaliador do seu texto, um revisor, buscando os erros, para você não cometer esses erros bobos, igual deixar a palavra saúde sem acentuação, sem um acento agudo. Entendeu? Então são esses 4 erros que eu vejo muito. Eu quero que vocês tenham atenção quando estiverem produzindo o texto de vocês. Primeiro erro, texto previsível, sem argumentação, sem estratégias argumentativas, com argumentação fraca ou pouca argumentação, né? Um texto ali baseado apenas nos textos motivadores, sem trazer repertório, sem trazer citação, alusão histórica e diversas outras estratégias argumentativas. A questão número 2 é em relação a tangenciar o tema, né? Então a banca dá um tema e às vezes você escreve só em parte sobre o que foi solicitado, não escreve exatamente o que a banca solicitou, então você tangencia o tema, né? Tangenciar o tema. O terceiro aspecto, elementos coesivos. E o quarto, erros gramaticais que você poderia evitar, porque cada errinho vai descontando lá no seu texto. Menos 0,06, às vezes 0,15, dependendo dos critérios da banca, 0,40 eu já vi, né? Então, não cometa esses erros de microestrutura, beleza? Então, essas são as dicas. Fica atento quando você estiver produzindo seu texto. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Não esqueça de deixar o seu like e pegar o link e mandar para aquelas pessoas que estão estudando para concurso, vestibular, para o Enem e precisam produzir um bom texto. Até a próxima aula. Bons estudos!